Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick Guedes e eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um pedido para você. Deixa aqui embaixo o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e o mais importante, deixe um comentário falando aquilo que Deus compartilhou no seu coração, para que nós podemos edificar a vida um do outro. Isso vai ser muito grandioso, isso vai ser muito glorioso a gente poder compartilhar as nossas experiências e aquilo que Deus falou com você através dessa mensagem, tá bom? Essa mensagem, ela nasce quando eu estava lendo o livro de Mateus, mais especificamente Mateus 5, do 14 ao 16. E eu vou começar a ler ela para a gente entender um pouco. Ela está escrito assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Amém. Sabe, quando eu li essa primeira parte, vocês são a luz do mundo, ali eu comecei a questionar a Deus, porque eu falei, Senhor, como que eu posso ser uma luz do mundo? Eu sou tão falho, sabe? Eu sou falho, eu sou pecador, eu erro. Muitas vezes Deus dá uma direção e a gente tem medo de ir em diante. Então, eu comecei a falar com Deus sobre isso, sabe? Eu estava orando para Deus, falando, Senhor, como que eu posso ser a luz do mundo? E nesse momento eu sentia como se tivesse uma escuridão em volta de mim, sabe? Porque isso somos nós, as nossas falhas, os pecados cometidos, os erros cometidos. Foi quando Deus falou pra mim, olha pra mim, sabe? E quando eu tirei o meu olhar de mim e comecei a olhar para Cristo, cara, era como se uma luz viesse sobre mim e começasse a tirar toda a escuridão que estava em volta. E isso começou a fazer com que eu entendesse. Então Deus me deu essa mensagem. Ele colocou como Pedro. A gente tem que olhar a nossa vida como Pedro nessa mensagem. E é muito interessante porque ela começa com Pedro em Lucas, capítulo 5, versículo 9, 8. E ali ele está falando sobre a primeira pesca, né? Ele tentou a noite inteira, essa história é muito conhecida, ele tentou a noite inteira pescar e nada conseguia. Mas quando Jesus estava diante deles, né, na praia, ele estava pregando já ali, e então ele sobe no barco de Pedro e ele prega, fala com Pedro e depois fala para Pedro ir mais fundo e lançar as redes. Isso é muito interessante, ele lança as redes de novo e aí vem um milagre, né? Começa a vir tantos peixes que ele precisa pedir ajuda. E o mais interessante não é essa parte, é o que ele faz logo em diante. Ele se prostra diante de Senhor. E ali ele fala, afaste-se de mim, pois sou pecador. Cara, isso é muito interessante, porque isso é a nossa vida. O primeiro amor, né? O primeiro amor com Cristo. Nossa, aquilo nos constrange. Quando Cristo olha para nós a primeira vez, aquilo estilhaça as nossas armaduras e faz com que a gente se prostre diante do Senhor. E ali a gente se apaixona. Uau, isso é incrível, né? O primeiro amor, a gente está ali queimando por Jesus. Nós começamos a ler a Bíblia e uau, começa a ficar cada vez mais interessante tudo que o Senhor tem falado. Começa a ter mais conhecimento e nós queremos falar para todo mundo de Jesus. Ah, como Jesus é incrível, como Jesus tem transformado a minha vida. Isso é maravilhoso, a gente vai falando, a gente começa a se envolver numa igreja cada vez mais, começamos a ir cada vez mais aos cultos. Cara, é incrível. Então a gente começa a se envolver em alguns ministérios, começamos a trabalhar na obra. Uau, isso é muito incrível, né? Quando a gente começa a falar de Jesus para as pessoas, como a gente começa a poder servir as pessoas, isso é maravilhoso. E foi assim na vida de Pedro. Pedro, ele começa a seguir Jesus, a seguir o Mestre. E ele começa a ver os milagres, começa a ver as coisas acontecendo, palavras sendo ditas, pessoas sendo curadas. Uau, imagina, caminhar 3 anos e meio ao lado do Mestre. Isso era incrível, maravilhoso. Uau, incrível. Então, é assim a nossa vida. A gente começa a caminhar com Jesus assim. A gente começa a cada vez ter mais fome, cada vez ter mais sede, se envolvemos cada vez mais.
e recebemos promessas de Deus. Muito bom, né? Receber umas promessas de Deus, vai acontecer tal coisa. Pedro foi assim, porque com Pedro, ele era um pescador comum, mas Jesus vira para ele e fala: Pedro, você é um pescador, mas agora você será um pescador de homens. Meu Deus, ali é uma promessa, ali é uma palavra para ele. E você também tem uma. Deus também te deu várias promessas, várias palavras, e às vezes umas delas ainda não aconteceram. Mas é porque tem um processo. Sabe, Pedro passou 3 anos e meio nesse processo, mas em algum momento ele ainda não era convertido. Porque não é sobre quanto servimos, não é quanto vamos ao culto ou lemos a Bíblia, mas o Senhor tem o nosso coração. Ele realmente tem o nosso coração, sabe? Essa é a real verdade. Um servir, um buscar em espírito e em verdade. É isso que Jesus quer de nós, sabe? Mas é maravilhoso esse primeiro amor. É incrível quanto Deus vem falando conosco. Mas em algum momento, isso se perde. Você já notou isso na vida de Pedro? Já notou como os gigantes se levantam contra nossas vidas? Com Pedro também não foi diferente. Com Pedro, ele estava maravilhado, vivendo ao lado de Jesus. Momentos antes, ele tira a espada para defender o mestre. E a gente também fala isso. Senhor, por você eu morreria. Por você eu faço qualquer coisa. E Pedro também estava nessa. Mas em um momento, ele é paralisado. Em um momento, o medo toma conta de Pedro. Esse é o problema. No momento, ele tirou os olhos de Cristo e começou a olhar para o medo do que estavam fazendo com o Senhor e podia acontecer com ele também. Sabe, ele nega Jesus 3 vezes. E o texto, ele vai falar sobre isso. Porque no texto, ele continua. Ele fala de vocês são a luz do mundo. Mas ele continua falando, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Sabe? Não faz sentido você estar escondido. Não faz sentido Pedro ter se escondido. Porque o medo o paralisou. O medo, o gigante que se levantou ali, paralisou ele, paralisou o chamado dele. Assim como o medo tem tentado paralisar a sua vida. Eu não sei qual é o seu desafio, qual gigante se levantou para você. Porque pode ter sido um medo, pode ter sido um relacionamento, um pecado cometido, pode ser diversas coisas. Porque o inimigo, ele tenta o tempo inteiro enfrentar a gente, fazer com que a gente caia, com que a gente se afaste do Senhor. E ele tem tentado contra a sua vida, sabe? As distrações também é um motivo. Porque o inimigo muitas vezes não está te atacando diretamente, mas está te distraindo. Está fazendo com que você se distraia para que você não cumpra o chamado que Deus tem para você. E esse é um grande problema, esse é um grande desafio. Porque nós temos deixado o medo nos paralisar. O gigante se levantou contra ele, o gigante se levantou contra você, os gigantes se levantam contra nós o tempo inteiro. Mas qual tem sido a nossa resposta? Como a gente tem enfrentado isso? Porque se nas forças dos nossos braços nós não vamos conseguir. Pedro passou a noite inteira pescando e ele não conseguiu nada. A nossa vida também é assim. Se ficarmos na força dos nossos braços, não vamos conseguir as coisas. E mesmo que às vezes conseguimos o que desejamos, não é o que Deus deseja pra gente. E sabe, aí a gente conquista as coisas, mas passa um tempo e elas não fazem mais sentido. O vazio continua. A gente precisa ficar em busca de mais coisas, porque a resposta não está em coisas, não está no bem material, mas está em uma pessoa, está em Jesus. A resposta que você tanto precisa está em Jesus. O gigante, para ele ser derrotado, não é na sua força. Na sua força nós vamos perder, gente. É na força de Cristo. A nossa força vem do alto, sabe por quê? O texto ele continua. O texto continua. E o texto ele fala: da mesma forma suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Sabe? E ele fala ainda, pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Cara, não sei se você entendeu o que Jesus está falando conosco aqui. Deus te colocou promessas não para que você se engrandeça, não para que o seu nome seja glorificado, para que você se torne um grande homem ou uma grande mulher. Não tem a ver sobre você, não tem a ver sobre mim, mas tem a ver sobre Ele. Porque
Quando eu perguntei para Cristo, como que eu posso ser a luz do mundo tão falho? E a resposta é, não posso. Não sou eu a luz do mundo, mas é Cristo em nós, é a luz do mundo. Cristo nos dá força, nos dá capacidade. Se Cristo nos deu uma palavra, porque Ele vai suprir diante disso. Cristo é a resposta de tudo que precisamos. Cristo colocou dentro de você. Sabe por que Ele pede coisas para você? Porque Ele já sabe que você é capaz. Só que nós perdemos tanto tempo olhando para nós que a gente não consegue ver isso. Porque a gente olha para nós e fala, Senhor, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de fazer um vídeo. Eu não sou capaz de fazer o que o Senhor está me pedindo. E realmente, na minha força, eu não sou capaz. Eu não sei falar, eu não sei fazer as coisas. E assim você deve estar se olhando. Senhor, eu não sou capaz, mas Ele te diz, você é capaz, porque não é na força do seu braço. Se eu te dei uma direção, eu vou suprir. Então foca em Deus. Deus é a resposta de tudo. Quanto tempo nós temos passado aqui, na leitura da palavra? Quanto tempo passado buscando Jesus, buscando no secreto, intimidade? Essa é a resposta de tudo. A resposta tem um nome, é Jesus. Se Jesus já depositou em você, Ele depositou dentro de você talentos, dons, a capacidade. Mas sabe, Pedro, ele só afunda quando Jesus o chama para caminhar sobre o mar, ele só afunda quando ele começa a olhar à sua volta. Se olharmos à nossa volta, iremos cair, porque ali vem o medo. Se pararmos de olhar para Cristo, tirarmos nossos olhos de Cristo e começarmos a olhar a comparação com o outro, o outro está recebendo bênçãos, o outro isso, e nós continuamos na nossa dificuldade. Mas as outras pessoas conseguem, eu não sou tão bom. Cara, ninguém é tão bom. Somente Jesus é bom o suficiente. Se Ele está te dando uma direção, segue essa direção, porque é sobre Ele. É para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. E Ele quer usar você, para que através de você a luz brilhe sobre todos que estão na casa. É sobre o outro, irmão. Não é sobre eu, não é sobre você, é sobre nós. É sobre derramarmos sobre o outro aquilo que Deus tem depositado dentro de nós. Tudo aquilo que Cristo tem colocado, todos os talentos não é para mim, não é para você, mas é sobre nós. É isso que Jesus quer. Nós em unidade, o corpo de Cristo. Cada um derramando na vida do outro tudo aquilo que Ele tem depositado dentro de nós. Cada um depositando no outro a luz do Senhor, para que os nossos irmãos possam se achegar cada vez mais, se sintam acolhidos, se sintam próximos de Deus, porque, cara, quantas vezes a gente olha pra gente, a gente acha que algo é impossível, mas aí vem um irmão, vem alguém e fala, é possível, porque essa pessoa ela já passou pela essa dificuldade, e é isso que Deus está fazendo conosco. Os gigantes vêm para que a gente possa chegar na vida dos nossos irmãos e falarmos, é possível, dá, porque Deus fez na minha vida e Ele vai fazer na sua também, sabe? É iluminar a vida do outro. A gente tem que entender que a nossa oração não tem que ser mais sobre o eu, não é sobre eu, mas é sobre nós. Senhor, nos dê tal capacidade, nos dê bênçãos, nos dê a sua esperança, o teu espírito. É sobre todos nós juntos em unidade. É um orando pelo outro, um derramando pelo outro, sabe? Quando a gente entende isso, quantas pessoas estão lá fora, quantas pessoas podem estar morrendo agora, quantas pessoas estão desviadas, quantas pessoas estão perdidas, porque a gente ainda não se posicionou, porque a gente se confortou. A gente está parado dentro das nossas igrejas, dentro do nosso quarto, seja onde for, mas nós estamos fazendo aquilo que Deus já nos deu a direção, porque estamos com medo. Mas Deus não fez a gente para que a gente fica encoberto por um cesto, mas pelo contrário, para que a gente seja colocado em evidência. E a evidência não é um sucesso entre os homens, não é ter vários seguidores, não é sobre isso. A evidência é Cristo em mim, brilhando, sabe? Cristo em você, com a luz do mundo. E aí as pessoas vão olhar e vão ver Cristo em nós. Uma das frases que eu mais gosto é quando Paulo fala, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uau, essa palavra é muito incrível, sabe? Se a gente olhar para ela, não existe mais eu, não existe mais meu desejo, minha vontade, mas existe a vontade de Deus, o desejo de Deus, e isso tem que ser feito, isso que tem que ser glorificado, o Senhor. Se a nossa esperança estiver em Deus, se a nossa alegria estiver em Deus, vamos parar de nos comparar às outras pessoas e iremos somente olhar para Ele. Sabe, Ele já depositou em você, Ele tem falado com você todos os dias, Ele tem te ajudado todos os dias. Fixa os seus olhos nele, Ele é a esperança de tudo, é tudo sobre Ele.
sabe? A luz em você, o que Ele quer fazer em você, irmão, é para brilhar na vida dos outros irmãos nossos, é para brilhar na vida do outro, é para glorificar a vida do outro, é tudo sobre o outro, não é mais sobre nós. Nós devemos ter mentalidade de servo, é isso que Jesus fala. Vamos ser servos, porque Ele mesmo disse que nem Ele veio para ser servido, mas para servir. Devemos servir os nossos irmãos, devemos servir a Deus, deixar Ele nos usar, porque o que Ele mais quer é usar a gente, para que o nome dEle seja glorificado. Não é sobre ganhar carro, riquezas, prazeres do mundo, não é sobre isso, a vida não é sobre isso. Isso é um propósito vazio, mas é sobre glorificar o nome dEle, é sobre viver para Ele, é tudo sobre Ele. Entenda isso, irmão. Ele está com você todos os dias, está te capacitando todos os dias, está lutando com você todos os dias. Tire os seus olhos de você, fixe os seus olhos nele e você vencerá, porque Ele já venceu o mundo. E agora o nosso trabalho é somente servir a Ele, é nos entregarmos de corpo e alma a Ele, tudo para Ele, até que nada faz mais sentido, até que nada mais importe, porque toda a nossa vida é dEle. Entenda isso. A capacidade dentro de você vem dEle, a força dentro de você vem dEle, tudo vem do alto, tudo é dEle, porque Ele está em todos os lugares, Ele está com você em todas as batalhas, é tudo sobre Ele. Entenda isso, viva isso, sabe? Que as nossas orações sejam cada vez mais, Senhor, que diminua o eu, para que cresça você. Cada vez mais o Senhor ser glorificado, cada vez mais o Senhor ser glorificado. É sobre Ele, Senhor. É sobre Ele, gente. Não é mais sobre eu, sobre você. É sobre Ele. Vamos viver para Ele, vamos exaltar o nome dEle. Seja da forma que for, se Deus te deu uma direção, Ele vai te suprir. Ele caminha com você, Ele luta com você. Tenha isso em mente. Sabe? Feche os seus olhos aí onde você estiver assistindo esse vídeo agora. Vamos ter um momento com Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa mensagem chegue às pessoas que precisam ouvir isso, que é tudo sobre você, que você está ao nosso lado, Pai, e que você comece a tocar na pessoa que está assistindo este vídeo agora, Senhor. Comece a tocar no coração dele, comece a tocar para que ele lembre que você tem suprido todas as áreas da vida dele. Em nome de Jesus, Senhor, tem suprido, tem glorificado, tem estado ao lado dele todos os momentos para que o seu nome seja glorificado, que a gente perca a capacidade de olhar para nós, mas olharmos somente para você, que seja somente tudo sobre você, cada vez mais sobre você, que o seu nome seja glorificado, que seja tudo sobre ti, Pai, tudo sobre você. Em nome de Jesus, Senhor, vai tocando na vida dessa pessoa, encha do teu espírito. Eu não sei o que ela passa, Senhor, mas você sabe tudo que ela precisa e tudo que nós precisamos é de você, é fixar os nossos olhos em você, porque é tudo sobre você, Senhor. É tudo sobre você, Pai. Em nome de Jesus, transforma a vida dessa pessoa para que a gente seja cada vez mais parecido com você, que a gente continue a percorrer o caminho, a corrida que nos foi posta, Senhor, para que o alvo seja atingido, e o alvo é viver ao seu lado, é fazer a tua vontade, é em nome de Jesus viver cada passo ao seu lado, Senhor. É em nome de Jesus, Pai. Toque na vida de todas essas pessoas que estão assistindo. Em nome de Jesus. Amém.